A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Curraleiro Pé Duro apresenta sua proposta para Programa de Melhoramento Genético de Bovinos, uma proposta de atividade em parceria com a Universidade Federal do Piauí, Embrapa Meio Norte e Universidade Estadual do Piauí. Atualmente, os sertões brasileiros, que fazem responsável por boa parte de produção de grãos e de carne brasileiros, estão principalmente representados pelos biomas semiárido e cerrado. Essas regiões são a última fronteira agrícola ainda a ser explorada no Brasil, onde boa parte dessa região, principalmente o semiárido, ainda apresenta áreas com aptidão à produção pecuária que ainda não são exploradas, seja pela imperícia dos detentores do direito sobre a terra, seja pelas dificuldades tecnológicas de efetivamente implantar a bovinocultura ou outra atividade pecuária de forma eficiente. Nesse sentido, entende-se que as limitações associadas às precipitações pluviométricas e outras não são mais impedimentos para a produção de alimentos, como a carne, de rico valor biológico e que promove divisas, monetização das pessoas no campo. Haja vista que as tecnologias disponíveis já projetam meios dessas atividades ocorrerem. No entanto, é sabedor que o crescimento do produto interno bruto de alguns estados do Nordeste, por exemplo, do estado do Piauí, tem sido maiores nos últimos anos do que da nação como um todo. Todavia, no caso específico do produto interno bruto do Piauí, o mesmo ainda apresenta fragilidades no aspecto do setor primário, em que, enquanto o Brasil, o setor primário representa mais de 1/3 do produto interno bruto, no caso do Piauí, um estado com clara aptidão à atividade agrícola e pecuária, o setor primário não representa mais do que 8% do produto interno bruto. Ou seja, nos 220 mil quilômetros quadrados do Piauí, ainda há áreas a serem exploradas, áreas que ainda podem produzir riquezas, empregos e desenvolver o Piauí e outros estados onde pode ser implantada a bovinocultura com o uso de animais como o curraleiro pé duro. Bom, e o que vem então ser essa raça curraleiro pé duro? Como que ela se dá? Nas regiões de ocorrência atuais da mesma, é encontrado condições desfavoráveis à produção com raças habitualmente utilizadas. Segundo Maria Segaran, as altas temperaturas no nosso clima tropical desfavorecem o comportamento sexual ativo, compromete a fertilidade de vacas e espermatogênese nos touros. Ou seja, o clima quente do semiárido e do cerrado desfavorece, prejudica o desempenho reprodutivo de vacas e touros, o que poderia ser um impedimento para várias raças, com exceção da raça curraleiro pé duro. O pesquisador Teixeira, da Embrapa Recursos Biotecnológicos e Recursos Genéticos, o Senargem, identificaram que existem na raça curraleiro pé duro fêmeas que são muito mais céleres em retornar o ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo após o parto, em média, nas condições tropicais, é de 110 a 120 dias. Algumas, o mínimo para voltar de 45 dias em função da regressão uterina. No entanto,
as fêmeas curraleiro pé duro conseguem voltar a ciclar em menos de 60 dias. Observando outro aspecto da raça curraleiro pé duro, como por exemplo as plantas tóxicas que são muito prejudiciais a raças bovinas em todo o Brasil, percebe-se que no caso da pesquisa de Seródio, pesquisador da Universidade Federal de Goiás, identificou que os animais curraleiros pé duros são resistentes a algumas espécies de plantas que em outras raças tenderiam a provocar a morte. Ainda falando sobre o curraleiro, a pesquisador Bianchini, do Instituto Federal Goiano, identificou que os animais curraleiros pé duros são mais adaptados ao calor, se sobressaindo em relação a raças como Nelore ou Pantaneiro, projetando a raça curraleiro pé duro como a raça mais adaptada às condições de termodesafiadoras do continente brasileiro. Cardoso, pesquisador da Universidade de Brasília, e constataram que o curraleiro pé duro é mais hábil para suportar as condições de cerrado do que a raça Nelore, principalmente em função do seu pelame espesso, sua capacidade de aumentar o número de pelos nas épocas mais quentes do ano, associado à sua boa pigmentação e a seu grande número e eficiência das glândulas sudoríparas, projetando que um animal que consegue conviver e principalmente produzir em condições tropicais. Soma-se às características importantes do curraleiro pé duro as suas características de carne, de carcaça, onde o pesquisador Carvalho da Embrapa Meio Norte constatou que o curraleiro pé duro é superior ao Nelore em alguns aspectos associados à qualidade da carne, como por exemplo a coloração vermelha mais forte que é requerida pelos consumidores de carne vermelha, provavelmente projetando maiores concentrações de ferro, que é um nutriente importante para os seres humanos. Ainda segundo Afonso, outro pesquisador, agora da Universidade de Uberaba, ele constatou em cruzamentos o uso da genética do curraleiro pé duro, é que esses animais com genética curraleiro podem ser abatidos no mesmo período que cruzados com Angus ou cruzados com Senepol, apresentando área de olho de lombo e espessor de gorduras estatisticamente semelhantes ao Senepol meio-sangue e rendimento de carcaça equivalente aos cruzados com Angus. Tem-se ainda a considerar o frame, a estrutura corporal, o porte desse animal, que, segundo Medeiros, pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido, é adequado às condições de produção no semiárido e ainda que esse porte mais baixo é favorável à produção de animais para captura de alimentos na forma de pasto, o que corrobora com a produção mais sustentável de carne ou leite. Bom, aumentando ainda mais o rol de características de importância econômica da raça curraleiro pé duro, o pesquisador Juliano e equipe da Embrapa Pantanal constataram que a raça curraleiro pé duro consegue promover estabilidade enzótica ao agente causador da babésia, onde as matrizes, as fêmeas curraleiro pé duro, através do leite, do colostro, conseguem transferir a habilidade às prole, aos bezerros e bezerras, para não desenvolverem a babésia, corroborando para a estabilização desse patógeno no rebanho na região. Enfim, as características são inúmeras, o que nos projeta a valorizar essa raça e estabelecer como objetivo
identificar dentro das diversas populações de animais curraleiro pé duro os animais em suas variações fenotípicas e genéticas, suas amplitudes e variações. Haja vista que tem-se diversas pesquisas demonstrando que a raça tem aptidão, pontos fortes em vários aspectos de importância econômica. No entanto, existem muitos rebanhos curraleiro pé duros que ainda não foram devidamente avaliados, fazendo-se necessário, portanto, através da associação, atingir ao máximo de rebanhos de acordo com o interesse dos produtores em participar do programa de melhoramento genético da raça. Assim, tem-se como meta realizar a avaliação genética dos reprodutores, das matrizes e dos animais jovens da raça curraleiro, visando o aumento da produção, avaliando esse crescimento corporal, a habilidade materna, essa eficiência de produção sob condições tropical, melhorando a qualidade da carne. Obviamente que adquirir essas vantagens para a raça sem perder essa importante adaptabilidade que garantiu com que essa seja a raça de bovinos há mais tempo no solo brasileiro. Como que se dará esse projeto? É imprescindível caracterizar devidamente as condições de produção, em que, em cada fazenda e, em alguns casos, detalhando mais de uma forma de trabalhar, se uma fazenda tem uma parte do rebanho que é pasto, outra parte que recebe ração de confinamento, suplemento, tudo isso deve ser devidamente considerado, porque todos os fatores que possam afetar o desempenho dos animais, inclusive as associadas às condições ambientais, como precipitação, temperatura, obtíveis junto ao Ministério da Agricultura através do IMET e ajustados pelos equipamentos bioclimatológicos a serem instalados pela equipe de pesquisa. Bem como a observação, a tomada de medidas nos animais, como eles se comportam, quais são as características reprodutivas, como aqui no caso, o perímetro escrotal, como que esses animais se comportam nessas altas temperaturas. E, no nosso caso da pecuária de corte, é imprescindível a pesagem, minimamente sobre os protocolos ao nascimento, ao desmame e ao sobreano, para que se estabeleça quais os animais são mais precoces e mais eficientes nesse processo de desenvolvimento corporal e dos tecidos corporais. Para que trabalhos já bem feitos até o presente momento, que culminaram com a presença de bovinos da raça curraleiro pé duro nos mais importantes catálogos de sêmen do Brasil, não continue com a deficiência de informações que é importante no processo de aquisição e de disseminação da raça. Essas informações de parentesco são imprescindíveis tanto para quem está pretendendo adquirir sêmen, quanto para o próprio melhoramento da raça. Então, a partir do treinamento da equipe de fazenda, estabelecer-se que seja registrado em um software. Esse software já está em desenvolvimento na Embrapa Meio Norte e será disponibilizado gratuitamente às fazendas participantes do programa, onde essa equipe de fazenda, após o treinamento, irá registrar quem é o pai, as coberturas, as matrizes, os animais aparentados, quando que nasceu, quantos animais nasceram, a idade que essa vaca pariu, baseados no sistema de identificação dos animais, em que todos os animais participantes do programa de melhoramento têm uma identificação única, que seja somente dele, universal, que o identifique em relação a toda e qualquer fazenda da BCPD, e permanente, desde o nascimento até o abate ou morte desse animal a campo. Junto com as informações de importância, serão incrementadas as mais eficientes técnicas de avaliação dos animais. Entre elas está previsto
o uso da técnica de ultrassonografia de carcaça para a obtenção da área de odilombo, que é uma informação que faz indicação indireta do rendimento de carcaça, do desenvolvimento da partes comestíveis e, consequentemente, comercializáveis desses animais, assim como a espessura de gordura. Também é obtido a gordura intramuscular ou gordura de marmoreio, que é o principal fator no processo de monetização, de valorização, de estabelecimento do valor da carne. A percentagem de gordura dentro de um músculo de alto valor comercial pode torná-lo ele ainda mais desejável comercialmente, com maior demanda para o mesmo e, portanto, é uma forma de melhorar a remuneração do produtor. Pensando em remuneração, é óbvio que a espessura de gordura na região onde ocorre o corte picanha é de imprescindível importância para identificar dos animais que conseguem trazer uma deposição mais homogênea sobre esses importantes cortes do traseiro dos animais. Percebam, são diversas técnicas importantes que vão corroborar para a devida avaliação. Entre elas, é imprescindível que, além das informações de campo, seja feita a devida genotipagem. No nosso caso, nós nos propomos a verificar se há segregação de genes já identificados em outras raças que ajudam a produção de carne de qualidade nos trópicos, bem como identificar possíveis outros genes que possam estar segregando essa população do curraleiro pé duro. Bom, a metodologia resumidamente é isso. Portanto, os dados de fazenda serão conduzidos através desse software que vai emitir relatórios ou até através de transferência via internet para o Laboratório de Genética Animal da UFP. Uma vez esses dados no laboratório, será possível fazer predições de valores genéticos desses animais a partir dessas informações de fazendas, utilizando as melhores técnicas de avaliação de dados existentes no mundo. Por exemplo, utilizando os modelos mistos, aleatórios. Bom, como já referenciado, utilizar-se-á também os dados de genética, onde amostras biológicas serão obtidas junto a cada animal identificados, e nessa propositura de melhoramento genético submetida a um processo de sequenciamento desses genes para saber exatamente quais genes, em quais animais e em quais fazendas, para que essas informações sejam então convertidas para um processo de avaliação meticuloso, baseado na metodologia de BLUP, Best Linear Unbiased Prediction. Em nosso caso, o BLUP genético, baseado em informações fenotípicas e genéticas. Percebam, essas importantes informações nos subsidiarão meios de corroborar com a pecuária regional do semiárido do Cerrado, especialmente do Piauí, de mais de uma forma. A princípio, levando informações, um feedback das informações a cada produtor, auxiliando-os no processo de acasalamento, de gestão do rebanho, de melhoramento genético em cada fazenda, onde cada fazenda participante vai ter informações a respeito dos seus animais e um auxílio técnico especializado para melhorar o gado da sua própria fazenda. E é claro que também será feita a emissão do sumário de touros, uma forma de emitir DEPs, diferença esperada na progênie, para cada animal que está registrado junto à associação, corroborando para que seja feita a avaliação entre rebanhos de todas as fazendas, inclusive externando à comunidade pecuária brasileira os avanços na raça e ajudando na disseminação da mesma e valorização da mesma junto ao mercado. Percebam, são inúmeros trabalhos inspirados em atividades feitas em todo o mundo, inclusive o que já vem acontecendo com a raça curraleiro pé duro. Essas imagens são de gado curraleiro pé duro, mas a raça curraleiro pé duro não é mais uma raça do semiárido ou somente do centro-oeste, ou somente do cerrado ou só do semiárido. Ela já é, como os animais estão, em Diamantino, Mato Grosso. Os melhores produtores já têm se antenado
na importância da raça, tem estabelecido inclusive marcas comerciais utilizando a raça Curraleiro Pé Duro para parcerias como a parceria feita com a Urs Tech House e a Butcher Shop, em que existe a comercialização da carne do taurino tropical, que utiliza-se genética de animais taurinos que consigam sobreviver às condições tropicais, entre eles o curraleiro pé duro, como o da imagem. E esses importantes cortes hoje estão sendo comercializados em shopping centers, na capital de Mato Grosso, a capital da pecuária nacional. Se alguém quiser utilizar, baixar o aplicativo da URSS, lá em Cuiabá ele tem condição de comprar a carne do curraleiro pé duro para consumir, para assar e saborear. Uma estrutura comercial que nós precisamos ampliar para os nossos produtores piauienses não ficarem atrás. Da mesma forma, as técnicas utilizadas já estão consolidadas em animais curraleiro pé duro em Mato Grosso e em Goiás, demonstrando a aptidão desses animais. Vejamos esses relatórios de animais que estão em Mato Grosso, curraleiro pé duro, que apresentam taxa de marmoreio equivalente a animais Angus. Percebam, são animais curraleiros que apresentam características de marmoreio equivalentes à principal raça de gado de corte do mundo e espessura de gordura que atende os critérios dos melhores redes frigoríficas do mundo, evitando processos como cold short. Não se discute mais se o curraleiro pé duro tem aptidão ou não, se é vocacionado ou não, se é uma raça importante ou não. Agora passa-se ao processo de equiparar o quão superior ele é às demais raças de corte em determinadas condições. Bom, a proposta da Associação Brasileira de Criadores de Curraleiro Pé Duro é estabelecer um programa sério que esteja acessível aos produtores vinculado à raça, que seja um programa realizado com pesquisadores que tenham um trabalho já reconhecido, com importantes instituições e, entre outras, com a força da ciência que já existe no Piauí, mantendo e consolidando Teresina não somente como capital do curraleiro pé duro, mas capital do melhoramento genético do curraleiro para consolidação e ampliação da raça. Percebamos que existem muitos desafios, existem processos muito importantes, não podemos fazer processos mais simplificados. Temos que fazer o processo de uma forma que seja reconhecida internacionalmente. Obrigado.